Que o Eterno seja engrandecido e glorificado nesta manhã, nesse dia, nesse início de semana. A todos que forem entrando aí, sejam muito bem-vindos a esse tempo precioso de oração e de palavra, de segunda a sexta, às 9 da manhã, no horário de Mato Grosso, às 10 horas, no horário de Brasília. Convido você a compartilhar essa live com todos os seus contatos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Shalom, shalom, profeta Cleiton. Tudo bom aí, meu garoto? Pastora Luma. Forte. Apóstola Cristina Rosa. Haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade. diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Compartilhe, convide o pessoal para cá. Eu tenho uma palavra poderosa ao seu coração. E no final, uma oração para ativar a sua fé, para você começar essa semana aí na força do Senhor. O trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Shalom, shalom, Ellen. Tudo bom, filhona? Como é que tá as coisas? Saudade. De Jesus. 10 pessoas, vamos dobrar. Vamos dobrar para 20. Aí a gente começa. Vamos lá. Compartilhando aí agora. Vamos dobrar esse número aí. Andriele Brás, shalom. Ana Luísa Campos, shalom. Descendente de Davi, O homem mais notável. ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Shalom, Morgana, tudo bom? A justiça, Tá sumida? odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão. Dona Laudeci, shalom. Compartilha aí, pessoal.
Encaminha, encaminha essa live para os seus contatos. Eu tenho uma palavra forte ao seu coração. Shalom, shalom, pastor Guido. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem aí? Pessoal, eu quero meditar hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Eu quero ler com vocês o versículo 36 em diante. Mateus 26, versículo 36 em diante. Diz assim a palavra: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Shalom, pastora Leila, tudo bom? Saudade, como é que tá as coisas aí, tudo bem? Chegou num lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se muito, a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Eu quero falar hoje sobre níveis de unção. Níveis de unção. E por que usar esse texto? Porque Jesus está no Getsêmani. Getsêmani significa o lugar da prensa, o lugar aonde ele foi prensado. Vocês estão aí ou não? E se você perceber na narrativa, você vai ver que há um desenho profético no Getsêmani. Que desenho que se apresenta para nós, apóstolo? O desenho do tabernáculo. Você vai ver o átrio, o lugar santo e o santíssimo no Getsêmani.
Como que você enxerga isso? É simples, porque esses três lugares proféticos, geográficos, espiritualmente falando, são também níveis de unção e níveis de relacionamento e níveis de dimensões espirituais que o Senhor quer te levar. Vocês estão aí ou não? Há interesse nessa palavra para você ou não? Olha só os códigos. Se eu fosse você, anotava aí. Porque às vezes nós não entendemos como que o Senhor ele vai trabalhando na nossa vida. Nem todas as batalhas que você enfrenta, nem todas as situações adversas, elas partem do inimigo. Pelo contrário, é o próprio Deus, porque Jesus está prestes a cumprir a vontade do Senhor. Ele está prestes a cumprir o propósito pelo qual veio na terra. E o propósito de Jesus sempre foi a cruz. Se entregar naquele madeiro. Todo o seu ministério pautado nos milagres, nas curas, nas manifestações. Mas o propósito dele era a cruz. Quando você lê em Mateus capítulo 4, Lucas também capítulo 4, narra o mesmo fato. Quando ele é tentado pelo diabo ali no deserto, os 40 dias da tentação. Algumas pessoas pensam que o diabo tentou Jesus no final dos 40 dias. Mas não. Em todo o período, nos 40 dias, o inimigo tentou o Senhor. No último dia ele jogou as cartadas finais e faz aquelas propostas, e uma delas é: olha, Senhor, olha, Jesus, se você me prostrar, se prostrar e me adorar, tudo isso aqui eu te darei. E ele mostrou rapidamente todos os reinos da terra. Se você me adorar, tudo isso aqui eu te dou. Agora eu te pergunto, como que o inimigo vai propor algo para aquele que já é dono e já tem direito sobre todas as coisas? O Senhor é o dono de todas as coisas. Os reinos, as nações, tudo está debaixo do governo dele. Agora olha só, o inimigo tinha posse pelo direito legal que Adão entregou lá no jardim do Éden. Porque Adão, ao pecar, ao quebrar a lei, ao quebrar o princípio, ele entrega nas mãos do inimigo o domínio da terra. Por isso o diabo usa essa fala: tudo isso aqui te darei, porque a mim me foi entregue. Quem entregou? Adão. Mas se você me adorar, eu também te dou. Eu compartilho com você. Mas aquilo ali era do Senhor. Só que não era o tempo. Não era o momento de assumir aquilo. E aqui eu quero que você receba uma palavra no seu espírito. Tem coisas que já pertencem a você. Tem coisas que você já é direito seu. Já foi liberado pelo Senhor. Mas ainda não é o tempo. E o tempo da promessa e do cumprimento da promessa, nesse processo, é o tempo da maturidade e é o tempo de você cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Você vai ver nesse texto que nós lemos, que em todo momento Jesus fala assim: que seja feita a tua vontade. É um momento de dor que eu vou passar. Ele está agoniado, o coração, há uma angústia na sua alma, porque ele vai enfrentar a cruz, ele vai enfrentar a morte, ele vai enfrentar os principados, as potestades, os poderes das trevas. Mas ele sabe que aquilo ali é o propósito. Foi para isso que ele veio. E ele fala assim: mas, se possível, afasta de mim esse cálice. E quando ele diz afasta de mim esse cálice, ele não está rejeitando a cruz, como talvez alguns possam pensar. Ele não está rejeitando a cruz, ele não está rejeitando o propósito. Quando ele diz afasta de mim esse cálice, é porque naquele momento da crucificação foi o único momento que o pai teve que virar as costas para o filho. Era um momento que só ele tinha que passar sem a presença do pai.
Então a angústia de Jesus não era a crucificação. A angústia de Jesus era ter que ficar, nem que seja por algum tempo, longe da presença do Pai. Por isso ele diz: Pai, se possível, né, afasta de mim esse cálice, de não me abandonar, de não me deixar passar sozinho por essa situação, mas é necessário que seja feita a tua vontade. Aprenda uma coisa: existem momentos da sua vida que você vai ter que passar sozinho. Existem provações que você vai ter que enfrentar sozinho. Jacó, ali quando ele chega no vale do Jaboque, em Peniel, o texto diz que Jacó deixou as suas esposas, deixou os seus filhos, deixou os seus bens, e ele desceu sozinho para lutar com o anjo no vale do Jaboque, em Peniel. Ou seja, ele tinha que estar sozinho. Existem momentos da sua vida que você precisa passar pelo vale do Jaboque. Há momentos que você também precisa passar pelo Getsemane, pelo jardim do Getsemane, porque tem situações que você precisa enfrentar sozinho. Você está aí ou não? E não é que o Senhor está te abandonando, não é isso. É que Ele é necessário para que você alcance um nível de maturidade espiritual e um óleo novo desça sobre a sua cabeça. Eu estou sentindo a presença do Eterno nesse momento. E eu sei que o Espírito de Deus está falando com pessoas que estão aqui nessa live comigo. Vocês estão aí ou não? Então, quando o diabo propõe: Jesus, tudo isso te darei, se diante de mim se prostrar e adorar. Mas Jesus sabia que tudo aquilo era dele, mas não era o momento. Então não é o momento. Não é o momento, porque você precisa alcançar níveis de maturidade, de unção. E é aí que o Senhor quer te levar, nos momentos que você enfrenta os Getsêmanes da vida, o lugar da prensa. Quem aqui que está nessa live? Quem aqui que está nessa live comigo nesta manhã, nessa segunda-feira abençoada? Estamos com um dia lindo aqui em Cuiabá. Quem pode dizer: AP, eu estou passando pela prensa? Escreva aí. Escreva aí. Eu estou passando pela prensa. Porque passar pela prensa é algo benéfico, é algo maravilhoso, é algo abençoador. Não é algo ruim, não é o diabo. Não é o diabo, é o próprio Deus que te levou lá. É o próprio Deus que levou Jacó no vale de Peniel. É o próprio Senhor, o Eterno, que levou Yeshua Hamashia no Getsemane. Agora olha só. Todas as vezes que você entra no lugar da prensa, na dimensão da prensa, para ser levado a um nível maior de unção, algumas coisas você precisa aprender. Primeira delas, olha só. Amém, glória a Deus. Então se alegre. Você que está escrevendo aqui: olha, eu estou passando pela prensa, eu estou começando a passar, está começando a doer. Se alegre por isso. Eu vou te provar no texto que é motivo de alegria você passar pela prensa. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui que eu vou ali orar. O versículo 36 é o átrio. Eu disse aqui no início da live que o Getsemane é o tabernáculo. É o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Você sabe muito bem que no átrio havia duas peças: o altar de holocausto, aonde se fazia o sacrifício, a bacia de bronze, aonde os sacerdotes lavavam as suas mãos. Uma vez que matou o animal, sujou de sangue, tinha que lavar as mãos na bacia de bronze. Isso é o átrio. Depois o lugar santo, onde tinha a mesa com os 12 pães da preposição, representando as 12 tribos de Israel, o candeeiro com os 7 Espíritos de Deus, o altar de incenso na frente, e aí tinha o véu com os 2 querubins, né? E logo à frente tinha
o lugar santíssimo, aonde a arca da aliança, com a tampa do propiciatório, aonde os dois querubins estavam com as suas asas ligadas em cima e os seus pés, seus joelhos ligados embaixo, representando que tudo aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, o pote do maná e as tábuas da lei. Esse é o tabernáculo. Então, são níveis. O tabernáculo também representa o corpo, o ser humano, corpo, alma e espírito. O tabernáculo também representa a vontade que é boa no átrio, é agradável no lugar santo, mas é perfeita no Santíssimo. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque as portas do tabernáculo, a primeira chamava caminho, a segunda chamava verdade e a terceira chamava vida. São 3 níveis de unção. Toda doutrina ela é tridimensional. Então Jesus agora chega no Getsêmani e no versículo 36 ele chega aonde? No átrio. E quando ele chega no átrio, ele chega com 11 discípulos. Por que 11 apóstolos? Porque um, que é Judas, já tinha saído para traí-lo. Vocês estão aí, pessoal? Estou sentindo vocês meio caladinhos, meio apáticos. Eu posso continuar ou não? Está interessante o estudo ou não? Está interessante o estudo? Márcio Oliveira, está interessante o estudo ou não? Vem comigo. Então Jesus, quando chega no átrio, aqui no versículo 36, ele chega com 11 discípulos. Você está aí ou não? Presta atenção. Presta atenção aqui. No versículo 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Olha só, nós temos aqui agora 2 níveis, o nível do átrio e o nível do lugar santo. Por que AP? Porque no versículo 36 é o átrio, no versículo 37 é o lugar santo. São 2 níveis. Porque esses 2 níveis representam aonde você está hoje. Você está no caminho? Você está indo certo. Agora, à frente do caminho existe a verdade. Você está experimentando a vontade boa, mas Deus tem outra melhor, que é a agradável. Ou seja, são níveis, são 2 níveis, mas o Senhor quer mais para você. O Senhor quer te levar no nível mais profundo, como ele levou o profeta Ezequiel. Ele quer te levar no nível onde as águas não batem nos pés, no joelho, na cintura, mas onde você seja totalmente submerso pelas águas. Onde você se lance totalmente na dependência do Espírito de Deus. Presta atenção. Levando consigo Pedro e os 2 filhos. Então são 3 discípulos. Espera aí. Olha o código. Se ele chegou com 11 discípulos no átrio, ele só vai mais adiante com 3. Ou seja, 8 discípulos ficaram no átrio. Só 3 foi com ele para o lugar santo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus. Quem pegou aí? Quem pegou o mistério? Fala para mim se você já pegou. Só escreve aí. Peguei AP. Se você não pegou, fala assim: eu não peguei ainda, estou boiando. Fala aí. Pode falar. Peguei. Ou você vai falar: não peguei, estou boiando. Ele chega com 8, ele deixa os 8 no átrio. Ou seja, tem pessoas que são do átrio. Tem pessoas que nunca vão sair do primeiro nível.
Tem pessoas que nunca vão experimentar a prensa. Meu Deus. E aí ele vai consigo para o lugar santo com 3. Pedro, Tiago e João. E é justamente para Pedro, Tiago e João que Jesus vai abrir o coração. Jesus não abriu o coração para os 8 que ficaram no átrio. Jesus vai abrir o coração para 3 que estão com ele no lugar santo. Ou seja, aqui eu faço uma aplicação na sua vida. Você não pode abrir o seu coração para os discípulos que são do átrio, porque eles não têm maturidade para ouvir o que o seu coração tem a dizer. Jesus não abriu o coração para os 8. Jesus abriu o coração só para Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles estavam num nível de maturidade e de uma unção e de uma espiritualidade melhor com os 8, do que os 8 que ficaram no átrio, que ficaram para trás. E aprenda uma coisa: todas as vezes que você vai mudar de nível de unção, tem pessoas que vão ficar para trás. Eu vou repetir essa. Todas as vezes que o Eterno quer te levar a mudar o nível da unção, da autoridade que ele tem para derramar na tua vida, algumas pessoas vão ficar para trás. Eu estou profetizando na vida de algumas pessoas aqui. Eu estou liberando essa palavra na vida de algumas pessoas. Olha só, não lamente as pessoas que ficaram para trás, porque o nível de unção que o Senhor quer te levar é muito maior, e elas não suportam. Elas não têm maturidade, elas não têm espiritualidade, elas são imaturas, e por serem imaturas, elas são usadas pelo inimigo para te trair. Jesus não abriu o coração para todos. Nunca abra seu coração para discípulos que são do átrio. Abra o seu coração, e você precisa ter a quem você possa abrir o seu coração. Jesus já pensou se Jesus conta para os 8 que estava triste? O líder, o nosso mestre, o nosso profeta, Yeshua HaMashiach, por que ele não contou para os 8? Porque os 8, se ouvisse essa sinceridade do coração de Jesus, eles poderiam olhar para o líder e falar assim: o nosso líder é um fraco. Eles poderiam expor a fraqueza do líder, como muitos fazem. Como os filhos de Noé, os 2 filhos de Noé, que tiveram um filho de Noé que expôs a nudez do pai, enquanto o outro veio e cobriu a nudez do pai. Quantos discípulos, ao ver a fraqueza do líder, fazem questão de expor sutilmente, malignamente, com ar de espiritualidade, expõe sutilmente, sem perceberem que foram usadas pelo diabo. Você está aí ou não? Canta la place. O Senhor está falando com você nessa noite, nessa manhã. E aí, Tati, e aí, prima, como é que você está? Seu pai dá notícia. Nunca abra seu coração para os discípulos que estão no átrio. Eles não têm maturidade, eles vão usar a sua fraqueza para te expor. Eles vão usar a sua fraqueza para te expor. Mas tenha pessoas, e Deus vai levantar pessoas
que você pode abrir o seu coração. Deus vai levantar pessoas que você pode confiar. Deus vai levantar pessoas que você pode falar verdadeiramente quem você é. Porque elas não vão se escandalizar. Elas não vão pegar a sua fraqueza e expor para os outros. Olha só, todos nós que estamos aqui temos defeitos. Nós temos nos esforçados. Nós temos lutado e nos esforçado para não termos pecado e para vencermos o pecado a cada dia. Mas defeitos todos nós temos. Gostei, pastora Leila. Pode gerar inveja, exposição, julgamentos e desânimo. Perfeito. Você está aí ou não? E aí ele começou a angustiar. No versículo 38, Jesus abre o coração. Então a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui, velai comigo. Os discípulos do lugar santo são os intercessores. São pessoas que estão junto com você na caminhada. Jesus está no lugar da prensa. O lugar onde ele está sendo prensado, moído. Mas onde a vontade de Deus vai ser estabelecida. Então presta atenção. Todas as vezes que o Senhor te levar no lugar da prensa, se alegre. Porque a vontade de Deus vai ser cumprida na sua vida. Safira Mami. A minha amiga que possa abrir o meu coração está aqui nessa live. É a pastora Luma, a minha discípula. Mulher de Deus, mulher virtuosa. Você está aí ou não? Versículo 39. E indo, olha essa expressão, pessoal. Risca na sua Bíblia aí, anota a sua Bíblia. Ó, a minha Bíblia é toda anotada, olha só. São códigos. Anota os códigos. Olha o tanto de anotação aqui que eu tenho aqui no livro de Gênesis, olha só. Ó, anota aí para você não esquecer. Anota aí. Versículo 39. E indo um pouco mais adiante. Eu quero que você escreva aqui agora nos comentários. Eu quero que vocês, todos vocês, aliás, todos não. Quem acredita na palavra profética? Porque nem todos acreditam. Tem gente que é discípulo do átrio, não vai pegar, não vai fazer o que eu vou pedir aqui agora. Mas se você está no lugar santo e quer ir para o lugar santíssimo, escreva aí agora nos comentários. Escreva assim, ó. O Senhor vai me levar no lugar mais adiante. Escreva aí. O Senhor vai me levar no lugar mais adiante. Escreva aí. O Senhor vai me levar a um lugar mais adiante. E indo um pouco mais adiante. Escreva aí. O Senhor vai me levar no lugar mais adiante. É a mudança de nível. O Senhor hoje está mudando o seu nível espiritual. Há uma unção nova sendo liberada para a sua vida, para essa semana. Essa semana nós estamos terminando o mês espiritual. Na quinta-feira nós vamos entrar no novo ciclo. É lua nova. É um novo tempo, é um novo ciclo, é uma nova estação. E Deus quer tratar com você aqui nesses dias agora, de hoje até quarta-feira. Deus quer tratar com você. Deus quer purificar o seu coração. Deus quer transformar você, porque você vai entrar num novo ciclo, numa nova estação. Você está aí ou não? Deus está te levando para um nível maior. Anne Magalhães, Cleiton, pastor Cleiton, Luma, Giane, Leila, Ferreira, Lúcia, Luciane, Portugal, Guido. Ó,
E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia seja feita, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, é nesse nível, no terceiro nível, no lugar santíssimo, que a vontade de Deus prevalece. É nesse lugar que a vontade é perfeita. É nesse lugar que a revelação do Pai. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. O Pai se encontra no Santíssimo. É o terceiro nível. Só que nesse nível, a oração, porque Jesus, em outra narrativa, orou tanto que o texto diz que ele transpirou, ele suou gotas de sangue. Antes do sangue dele ser derramado na cruz, o sangue dele derramou no Getsêmani. Aleluia. Antes do sangue derramar na cruz, derramou no Getsêmani. Interessante que para fabricar o óleo da unção, a pessoa que trabalhava fazia óleo de unção, que preparava o óleo da unção, ele tinha uma máquina que chamava prensa. E essa máquina tinha 3 níveis. Olha que coisa interessante. Então, no primeiro nível é onde a azeitona era colocada. Ali ela já era trabalhada, já tinha uma certa pressão, um certo aperto, certo? Tirava a carne da azeitona. É um nível, mas é o nível básico. É o nível 1. É o nível superficial. Mas aí essa azeitona era encaminhada para o segundo nível, aonde ela já era mais apertada, o caroço era apertado e já saía um óleozinho. Esse óleo já era um óleo melhor do que o primeiro. Era o segundo nível. Mas quando ela era colocada no terceiro nível, essa azeitona, o caroço da azeitona era totalmente esmagado, apertado. E assim, assim Deus está fazendo com pessoas aqui, ó. Deus está te apertando, Deus está te amassando, o eterno, o poderoso, Ele está amassando você, porque é no terceiro nível da prensa que era extraído o óleo precioso para curar, o óleo da cura, o óleo da restauração. Eu gostaria que você fizesse assim, ó, profeticamente. Passa a mão no seu corpinho aí agora, passa a mão aí na sua testa, ó. Talvez você está suando como eu aqui, ó. Você tem um óleo, há uma unção sobre a sua vida. Há uma unção derramada sobre a sua vida. Esse óleo que está sendo extraído é pelas batalhas, pelas lutas, pelas provações que você tem passado calado, não murmurando, não reclamando, mas adorando, e passando pela prensa calado, crendo na promessa, crendo na palavra, crendo que o Senhor falou com você, crendo que a palavra, há uma promessa e que a vontade dele é que vai prevalecer. Então nessas horas da prensa, da provação, onde você está sendo esmagado para ser extraído de você o óleo precioso, é que você tem que fazer assim, ó, é que você tem que orar assim: Senhor, oh Senhor, não seja do meu jeito, não seja do meu jeito, não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Você pode orar assim nessa manhã? Você pode orar nessa manhã assim: seja feita a tua vontade? Escreva aí: seja feita a tua vontade, Pai. Porque se você está no lugar da prensa, se alegre, porque Deus está cumprindo algo na sua vida. Só vai para a prensa quem tem unção para ser extraída, quem tem óleo para ser extraído.
E aprenda uma coisa: a unção, que é autoridade, unção, poder, autoridade são sinônimos, é a mesma coisa. O Espírito Santo habita no seu espírito, mas a unção vem no seu corpo. A autoridade, o manto da autoridade, as vestes de autoridade vem sobre o seu corpo. Por isso o profeta profetizou: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Ele está falando da unção, do poder, da autoridade. Por isso a mulher do fluxo de sangue, quando toca em Jesus, ele diz: de mim saiu o poder. Ele não disse: de mim saiu o Espírito Santo. De mim saiu o poder, virtude, unção. A unção vem sobre você. E a unção que vem sobre você é pelos níveis de prensa que você supera. É pelo nível da prensa que você vence. É pelas provações que você passa, de cabeça erguida, mulher, de cabeça erguida, homem. Então o Senhor quer te levar nesse nível. Seja feita a tua vontade. Não seja a minha vontade, Senhor. Seja a tua. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Você está aí? Glória a Deus. Se alegre nesta manhã, nessa segunda-feira. Se alegre. Essa semana o Senhor tem algo grandioso. Essa semana será uma semana de respostas para alguns. Essa semana será uma semana de cumprimento de promessas. Quero orar pela sua vida. Você que está passando pela prensa. Onde é que você está hoje? No átrio? No lugar santo? No Santíssimo? É no Santíssimo que é extraído o melhor óleo. Então, quanto mais aprovação, é porque maior é a unção que Deus tem para a tua vida. Eu quero orar pela sua vida agora. Pai, eu quero apresentar cada pessoa que está aqui. Louvado, exaltado e glorificado seja teu nome. Obrigado por cada pessoa que permaneceu aqui nessa live, nesta manhã, ouvindo esta palavra. Que aquilo que foi liberado aqui possa gerar frutos eternos e duradouros no coração de cada um. Senhor, no nome de Jesus, que o teu Espírito continue a nos fortalecer nos tempos de provações, nos tempos das prensas que enfrentamos. Pai, eu quero apresentar cada um aqui, porque eu sei que cada um aqui o Senhor quer levar em um nível mais profundo. Há um óleo sendo derramado aqui hoje. Há uma unção sendo liberada dos céus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toque agora em cada coração. Visita cada família aqui agora no nome de Jesus. Vai quebrando toda a operação das trevas. Traga cura naqueles que precisam ser curados. Eu oro por pessoas que estão enfermas. Seja curado, meu irmão, minha irmã. Eu oro por pessoas que estão opressas. Seja liberta agora no nome de Jesus. Visita familiares, visita filhos, pais. Visita, meu Deus, parentes, amigos. Visita, meu Deus, aqui ministérios. Visita, meu Deus, aqui líderes, pastores, pastoras, apóstolos, apóstolas, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus. Quem tem uma função ministerial. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um nesta manhã. E que o Senhor nos dê forças nesses dias. E que o Senhor continue derramando do teu óleo sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu quero te fazer um convite aqui. Olha só. No dia 26 de julho, nós faremos uma imersão. Eu acredito, eu estou sentindo no meu espírito, que já ministrei várias vezes sobre esse tema, mas acredito que dessa vez vai ser algo sobrenatural.
removendo as marcas da iniquidade no DNA. Vai ser uma imersão, vai ser um sábado, às 16 horas no horário de Brasília, 15 horas aqui no horário de Mato Grosso. Nós vamos até às 8 horas de Brasília e 7 de Mato Grosso. 4 horas. 4 horas de palavra, revelação, oração. Né? Palavra, oração, revelação. Vai ser muito forte. Dia 26 de julho. E olha só, as primeiras 25 inscrições, as primeiras pessoas que confirmarem as 25 inscrições, as primeiras, elas terão um atendimento depois da imersão. A nossa equipe de libertadores estará à disposição para fazer mapeamento, aconselhamento, oração de desligamento das heranças, ministração de cura interior, cura na alma, libertação de espíritos familiares. A nossa equipe já está preparada. Homens e mulheres que são experimentados na área da libertação estarão à disposição dessas pessoas para fazer essa ministração. As 25 pessoas que fizerem, né, que fizeram a inscrição aí primeiramente. Os primeiros 25 inscritos. É só você procurar a profeta Letícia, né? Já fixei aqui o contato dela. Você pode chamá-la, já conversando com ela, pegando as outras informações. Nós temos um grupo também no WhatsApp, Central das Lives. Ali nós estamos compartilhando uma palavra, estamos compartilhando uma oração. Peça para ela te adicionar. Vem pro nosso grupo, né? E todos os dias nós temos aqui essa palavra de manhã para edificar e transformar a sua vida. Então, olha só, convido você. Temos aqui 23 pessoas, né? Corre lá, confirma a sua inscrição, né? Um preço simbólico pelo conteúdo que você vai receber. Preço simbólico pelo tamanho da grandeza e do conteúdo que você vai receber, removendo as marcas da iniquidade no DNA. Imperdível, imperdível, imperdível. Procura a Letícia aí, chama ela, confirme a sua vaga. Até amanhã, às 9 horas da manhã, no horário de Mato Grosso, 10 horas no horário de Brasília. Shalom, shalom.